Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei essa reflexão de hoje como Jesus Soberano Rei. E tem vários versículos que eu vou estar passando aqui, tá? Apocalipse 19:16 diz assim: no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses tempos aí, em uma das minhas reuniões com um grupo, eu estava falando justamente sobre esse assunto. As pessoas hoje, quando fazem uma peça teatral ou relembram a morte de Cristo, é muito comum a gente ver as pessoas colocar sempre uma coroa de espinho como símbolo. Porém, não tenho nada contra a isso daí, tá? Não quero ter esse instinto crítico, né? Mas o nosso Cristo foi coroado rei. Ele é rei, tá? E ele tem uma coroa na sua cabeça. Ele é coroado por Deus como Rei dos Reis. Antes mesmo dos judeus colocá-lo como Rei dos Reis, como crítica, digamos assim, já na palavra ele era intitulado como Rei dos Reis. Então, hoje, Jesus tem uma coroa. Ele tem uma coroa na sua cabeça, tá? E essa coroa mostra a soberania conquistada por ele na cruz do Calvário. Não é mais uma coroa de espinho. A coroa de espinho nos faz lembrar o flagelo do nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Mas a coroa de rei é para dizer que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Quando Pilatos falou que ele era rei dos reis, Jesus retrucou ele dizendo: tu dizes que sou rei. E aí Jesus volta a dizer, nas minhas palavras: foi justamente para isso que eu vim ao mundo. E essa verdade, esse testemunho de verdade, é a coroa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a coroa que já foi colocado nele antes mesmo da fundação do mundo. Já era previsto que ele seria o Rei dos Reis. Então, todos que ouvem a voz de Jesus segundo João, pode proclamá-lo como rei. Todos. Quero dizer a vocês que não é todos que proclamam Jesus como rei. Eu, por exemplo, tenho proclamado e conheço muitos cristãos que têm proclamado Jesus como Rei dos Reis. Então, a soberania de Cristo, quando se fala Rei dos Reis, está acima de todos os reis da terra. Alguém, há algum tempo atrás, falou que precisava de arrumar um monarca. Tipo, ter um rei nos Estados Unidos, um monarca à altura, um monarca que fosse à altura do
país. Aí alguém retrucou: temos o Rei dos Reis, que é Jesus. Então, este senhor disse que se os Estados Unidos tivesse de arrumar um rei, um monarca que estivesse à altura do país, então que escolhesse Jesus. Jesus é rei e rei dos reis. Que Jesus pudesse ser o rei dos Estados Unidos. Tipo, que o comando americano fosse todo feito pelo rei dos reis e não um rei comum como eles pensavam em estar colocando naquela época. E nós temos certeza que Jesus, ele é rei dos reis, independente dele ser proclamado. Ele não foi proclamado rei dos reis nos Estados Unidos, apesar de ser um país bem religioso, né? Mas ele é rei. Eu falei numa reflexão, num comentário meu bem passado, que Jesus é maravilhoso. Então, Jesus é maravilhoso e é rei dos reis. Então, proclamar Jesus como rei dos reis, como rei do nosso país, como rei dos países, como rei do mundo, é maravilhoso. É ser sábio e alcançar a total graça para todos aqueles que precisam de ser abençoados. Jesus fala para Pilatos que foi para isso que ele veio ao mundo. Seu reino se compõe de todos os que proclamam rei e lhe votam fidelidade. O reino de Deus é para aqueles que acreditam na fidelidade dele. E esse reino, ele não tem fim. Foi para isso que Jesus diz, foi para isso que eu vim neste mundo. Foi para isso, para dar testemunho da verdade. Ele, sendo a verdade, ele ia testemunhar a verdade para todos. E olha, se você vota fidelidade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já falei isso em algumas vezes, reunido, né, com meu grupo. Se você vota fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, então procure marcar uma audiência com Ele, junto ao trono da graça. Por que eu estou falando isso? Marcar uma audiência junto ao trono da graça. Em Hebreus 4,16 diz isso: chegue ao trono da graça com confiança, porque você alcança aquilo que você está querendo. Então marque uma audiência com o Senhor e chegue até o trono da graça. Isso é para aqueles que creem. Jesus é coroado e ele está no trono da graça. Ele está no trono para aqueles que acreditam vão conseguir chegar próximo a ele e alcançar misericórdia. E é no trono da graça onde nós desabafamos tudo que temos dentro do nosso coração. Nós abrimos o nosso coração em oração a Ele. É no trono da graça. Sabe, vocês já imaginaram que coisa bela, que coisa maravilhosa você se encaminhar em oração e em espírito, você chegar diante do trono do Senhor, ver o Rei diante de você, ver o Pai diante de você, pelo teu espírito, pelo teu entendimento, você chegar diante da graça e contemplar Jesus e saber que esse Cristo que você está orando a Ele, Ele está te ouvindo de verdade e você vai ser atendido, você vai ser agraciado, porque
você chegou até o trono da graça com confiança. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é com qualquer rei que você vai conseguir marcar audiência. Ou se marcar, vai ter que saber se esse rei vai querer te atender. Porém, esse sumo rei, esse rei soberano, digamos assim, esse soberano rei, ele vai te atender e vai responder a tua súplica diante de Deus e diante do trono da graça, diante do Pai. Ele vai te responder e vai conceder o que o seu coração está pedindo a Ele. Aí a palavra aqui continua, que eu escrevi: um dia, em breve, o Rei Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, isso é de estremecer. Quando nós falamos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, isso fica em Apocalipse, que eu acabei de ler no princípio, Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Sua vinda será visível, todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. Sua vinda será pessoal. Sabe, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e a vinda de Jesus, quando ele vir sobre as nuvens, todos verão Jesus descer. Ele próprio vai se apresentar, ele próprio vai descer e se apresentar como ele é, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda em outro texto diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Ele fala que é assim como os que presenciaram a subida dele e aqueles que hoje creem que ele subiu ao céu, ele também vai descer para aqueles que creem. Para os que creem e para os que não creem também. Tá? É fato, Jesus é Rei dos Reis, ele voltará, ele vai descer e a sua vinda será presencial, será pessoal. Ele vai aparecer como ele subiu, como ele ascendeu ao céu, como ele subiu ao céu, ele também descerá. Como ele subiu e as nuvens o recebeu, ele também descerá e todo olho o verá. O que podemos dizer? Bendita antecipação. Quando se fala na palavra do Senhor, que o Senhor descerá e nós reinaremos para sempre com Ele. Quando a gente fala a palavra reinaremos, reino, trono, já dá uma direção para rei. Estaremos no reino do Senhor e viveremos com Ele para sempre. E ele, na oração dele, ele fala assim: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. E o reino estabelecido entre nós é Jesus em nosso coração. É Jesus coroado como Rei, Senhor dos Senhores. E se você crê que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com certeza Ele vai voltar e vai te levar para você reinar para sempre num lugar onde não haverá mais choro nem ranger de dente. Rei dos Reis. A soberania de Jesus, ela é sobremodo excelente. Se você que está me vendo através deste canal no YouTube, você ainda não teve um encontro com o Rei dos Reis, marque uma audiência com ele. Chegue até o trono da graça. E se você já o conhece como Senhor e Salvador da sua vida e não tem
muito essa experiência de chegar até o trono da graça, procure fazer isso com mais menos tempo, no caso, todos os dias. Procura separar tempo para poder estar com Jesus, chegar até o trono da graça com esperança, com confiança, para você alcançar a graça desse Rei dos Reis, desse Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe e que venhamos aprender mais e mais com o Rei dos Reis e aceitar em nosso coração e entender que podemos sim chegar até o trono da graça. Essa audiência não é difícil de você marcar. Essa audiência não é difícil de eu marcar. Basta você se humilhar, você ter um coração sensível para chegar até o trono da graça. E você vai alcançar aquilo que você quer. Tá? Procure fazer isso com mais vezes na sua vida. Se você tem feito e não tem sentido a graça, procure insistir. Insista, porque a nossa mente trabalha muito contra nós mesmos, tá? E se nós procurarmos insistir a estar no trono da graça, nós de verdade vamos ver e vamos ficar felizes e vamos poder passar para outros aquilo que nós temos presenciado em nosso espírito. Que Deus nos abençoe.